Carta de Paulo aos Efésios 5:15. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler, diz a palavra: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, e cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quantos podem dizer amém? Queridos, o que eu tenho percebido nesses dias? Que há uma disposição, uma vontade em nós. Quando eu digo em nós, é em nós mesmos, na igreja do Senhor, nos cristãos, nos crentes. Uma vontade de ser melhor, sabe, de mudar, de viver de uma maneira que agrade a Deus, uma vontade de evoluir, de crescer, de avançar. Mas o que eu percebo também em muitos de nós é que às vezes a gente não consegue chegar lá. Às vezes a gente não consegue, e ao não conseguir a gente fica frustrado. Sabe, eu vejo que nossa igreja ama a palavra, gosta de palavra. Quantos gostam da palavra de Deus? Diga amém. Quando eu vou conversar com vocês gostam de falar da palavra. O irmão lá, o Mike falou, eu estou estudando lá, aprendi o hebraico, né? Falei, aprendeu a transliterar assim. E ele gostou demais. Não é o meu caso, né? Eu não me dou muito bem com o hebraico e com o grego, mas amém. O importante é a vontade de aprender e de evoluir, mesmo que você talvez não tenha tanto acesso, você tem a Bíblia, a palavra de Deus. E quando a gente está no mutirão, o que a gente conversa? Sobre a Bíblia, a palavra de domingo. O irmão diz assim, pastor, eu vi um vídeo, uma palavra, né? Eu estou lá no Instagram, o pessoal manda no direct, palavra, vocês amam, a igreja gosta da palavra de Deus, e o conhecimento é muito importante. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu quero te dizer uma coisa importante também, queridos, porque quantas vezes você veio para a igreja e parece que uma luz acendeu no teu entendimento na hora da palavra, ou um vídeo, né, uma pregação que você ouviu, parece que abriu o entendimento, você falou, é isso. Sabe, você identifica o que está errado, e você já sabe o caminho para o que é certo, e a partir daquele momento você inicia uma mudança, sim ou não? Porque quando você ouve uma palavra e abre o teu entendimento, tem uma luz, você fala, é esse o caminho que eu tenho que andar. E você vai embora para sua casa, e no outro dia você está ainda se alimentando daquela palavra. Ontem, por exemplo, no seminário, meu Deus do céu, aquela primeira palavra, né? O pastor Kels, depois o pastor Léo falou a mesma coisa que eu falei para alguns irmãos, né? No intervalo eu falei, nós apanhamos com classe. E o pastor Léo falou assim, nós apanhamos de uma maneira, como é que ele falou? Educada. Mas como Deus falou conosco, quantos estavam lá e ouviram a voz de Deus, diga amém. Então é muito bom, você sai de lá com um direcionamento, uma postura que você sabe que tem que ter, uma mudança. Mas quantas vezes você sai daqui da igreja com essa convicção, mas o conhecimento não consegue ser traduzido em prática? Quantas vezes você saiu daqui sabendo que tinha que mudar, e talvez até mudou na segunda, talvez até mudou na terça-feira, mal até quarta, e depois você ficou frustrado com você mesmo, porque tudo aquilo que você entendeu e te despertou e trouxe esperança, durou pouco tempo, parece que não teve sustentação. E eu entendi nesses dias que o conhecimento é muito importante. Diga comigo, conhecimento é bom.
Amém? Então, inclusive a Bíblia diz isso, adquira conhecimento. Mas eu quero te dizer também que o conhecimento, só saber o que é certo, nem sempre você consegue traduzir isso na mudança que você precisa fazer. E tem algo mais que nós precisamos, e é espiritual, tanto quanto o conhecimento de Deus, das verdades da palavra. Tem algo que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Mas eu quero ir devagarinho ali, pontuando. Vamos retomar todos os versículos que nós lemos, começando com o 15. O que diz aqui? Portanto, tenham cuidado. Isso aqui é um alerta, né? Quando fala cuidado. Quem é pai sabe o que eu estou falando. A criança está andando na beiradinha do negócio e fala, cuidado! Você chama a atenção dela. E aqui Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está chamando a sua atenção. Porque aqui, queridos, presta atenção, não é uma palavra para ímpio, aqui é uma palavra para a igreja. Era uma carta para uma igreja, é uma carta para a nossa igreja hoje, é uma carta que devemos tomar como para nós. Diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira que você vive. E aí ele diz mais ainda, né? E vivam não como tolos, mas como sábios, ou em algumas traduções chama de nécio, né? Não como tolos, mas como sábios. E aí vai a pergunta, qual é a maneira que você vive? É uma maneira sábia? A sua rotina, escute isso, a sua rotina te edifica espiritualmente? O que você faz, a maneira de você viver, ela edifica você espiritual. Eu não estou falando de trabalho, tem que trabalhar, né? Eu não estou falando de lazer, eu não estou falando de relacionamento. Não, mas eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, sabe? Não tem aquela história? Não, não é disso que eu estou falando, mas a maneira que você vive edifica a sua vida, está construindo espiritualmente, você está mais forte. Espiritualmente, porque viver com sabedoria, e não a sabedoria segundo os homens, mas a sabedoria de Deus. Não adianta a gente ouvir um monte de palavra e sair daqui e viver sem sabedoria. A palavra que sai da nossa boca, por exemplo, ele diz se você é sábio ou não. O teu comportamento, o teu temor a Deus. Ele diz se você tem vivido com sabedoria. Às vezes a gente não está vivendo com sabedoria. Deus nos dá a oportunidade de arrepender, de mudar, de consertar. Nós precisamos prestar atenção, que muitas vezes nós até recebemos a palavra, e aí é uma coisa que é uma ressalva, uma restrição que eu tenho. Quem gosta de evento na igreja aí, diga amém. É uma bênção, né? Quem gosta de encontro com Deus, retiro, diga amém. É uma bênção, maravilhoso. Mas eventos, a gente não pode viver de evento, a gente pode viver de um momento, a gente não pode viver de um final de semana, a gente não pode viver de cultos de domingo. A gente precisa viver de um relacionamento com Deus. A gente precisa entender que o nosso estilo de vida, é isso que foi ministrado ontem na primeira palavra no seminário, né, que tem que ser de dentro para fora. Não o contrário. Não, agora eu ouvi uma palavra. Não é apenas ouvir uma palavra. Não, agora teve um movimento lá no louvor, eu fui batizado no Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, fui renovado, eu senti um arrepio. Não, queridos, também, mas nós precisamos cuidar com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de viver, como você fala com os seus filhos, como você fala com a sua esposa, como você trata, né, as pessoas à sua volta, o que está saindo do seu lábio é bênção ou maldição, está falando bem ou está falando mal, o seu comportamento, seu estilo de vida. Tomem cuidado com a maneira com que vocês estão vivendo e não vivam como tolos. É o que Paulo escreveu. É o que nós precisamos entender. Porque não adianta a gente
ser cheio do Espírito Santo hoje, amanhã fazer somente tolices. Eu não estou falando de perfeição, eu sempre digo isso, porque nós erramos, somos humanos, ninguém é perfeito, alguma coisa você tem uma fragilidade, uma falha, você vai ter que negar a si mesmo todo dia, e se um dia você não conseguiu negar, no outro dia você vai ter que conseguir, e depois um dia após o outro, eu sei, há uma luta diária, mas tem um estilo de vida, eu não estou falando dessa luta, mas eu estou falando do estilo de vida, coisas que já são do teu viver, e que muitas vezes não são sábias, coisas sábias, coisa que é rotina. O pecado vai acontecer em algum momento, mas ele é um acidente. Estava tentando acertar, puxa, errei o alvo. Por exemplo, pessoa que tem uma dificuldade com a palavra, ela é muito agressiva com a palavra, imagine. E ela está falando, não, o Espírito Santo vai governar minha vida, o domínio próprio, e ela conseguiu, está vencendo, mas todo dia ela vai ter que negar ela mesma. E o diabo sabe onde vai cutucar, né? Para provocar. Uma pessoa que não tem esse problema, o diabo parece que nem... Mas se a pessoa tem essa dificuldade, parece que fica alguém lá, cutucando, uma hora ela... E aí? Ela errou o alvo. Quer dizer que ela não presta? Quer dizer que essa pessoa vai para o inferno? Não, mas quer dizer que ela está na luta contra aquilo que é a dificuldade dela. Mas o problema é quando ela está na casa de Deus, a presença de Deus, e sai daqui e não está nem aí, continua com a dificuldade dela como algo normal, vivendo sem sabedoria, xingando todo mundo. Estou falando desse problema específico, mas poderia citar vários outros, porque cada um de nós tem a sua dificuldade.